Professor, vamos falar agora desse trem que se chama sonda lambda banda larga. Que, né, o pessoal sofre com isso aí e não sabe quando tem que trocar, gerou código de falha, troca ou não troca, porque no carro que a sonda é convencional, quando gera código de falha de sonda lambda, a última coisa que a gente troca é sonda lambda. A gente tem que olhar todo o contexto. Na banda larga é igual? Sim, sem sombra de dúvidas. Né? A gente tem que lembrar o seguinte: para que serve a injeção eletrônica? Né? A injeção eletrônica serve para controlar nível de emissão de poluentes. Como que a injeção eletrônica faz isso hoje? Fazendo leitura dos gases de escape e monitorando a quantidade de oxigênio. Então, se tiver alguma coisa errada lá para cima antes, né, isso vai refletir na quantidade de oxigênio que vai sobrar no gás de escape. Né? E aí isso pode gerar um erro de sonda, sim. Né? A questão é que quando a gente tinha a sonda convencional, a planar, né, que a gente está acostumado... Finger, planar. As de 4 fios. Planar, sei lá, acho que parou na década de 90, né? Acho que lá para 98, acho que... Posso estar falando uma besteira aí, mas acho que até 2000 acho que usou ainda alguma coisa, né? Tá. Nada, teve estilo, eu lembro que teve o estilo 1.8 que ainda saía com sonda de um fio, lembra? Aqueles primeiros estilos 16 válvulas, feito estilo lá 2003. Não lembro não, mas tudo bem, eu acredito nisso. Acho que sim. O último carro que eu vi com sonda de um fio só era o Corsinha. Não, saiu isso. Tinha Astra, eu vi Astra. Então, o motor do Astra do estilo. Eu sei aquele 16 válvulas. Eu posso estar enganado, mas eu acho que é isso. Faz tempo que eu não abro um capô desse aí. Assim, a planar, o conceito da planar é muito óbvio, né? Óbvio assim, né? Ainda assim requer um contexto bem técnico, né? Mas o resumo do resumo, né? Para você testar a sonda planar com motor a temperatura de trabalho, né? Sempre motor aquecido, né? Ponteiro no meio lá, se tiver ponteiro, né? Tô economizando até no ponteiro, né? Mas enfim, motor temperatura de trabalho, você segurar a rotação do motor até 2000 RPM e observar a frequência de variação da sonda de 0 a 900 mV, e aí ela tem que variar pelo menos de 1 a 1,5 vezes por segundo, né? Então eu falo isso até nos nossos ensinamentos com osciloscópio, eu peço que eu coloco 1,5 Hz. Isso. 1,5 segundos por subida e descida. Isso, perfeito. Por ciclo, né? Isso, e aí você vai ver acelerando. Porque em marcha lenta dá 2, 2,5. Não, com fluxo, né, de gás de escape, 2.000 RPM. Né, se você pegar os fabricantes de sonda, você pegar as literaturas deles para estudarem, eles vão falar isso aí mesmo. Né, e aí, lógico, né, monitorar se ela vai chavear entre 450 e 900, significa que a mistura vai estar rica, ou de 400 para baixo, teoricamente a mistura vai estar pobre. A questão da sonda banda larga é o seguinte: primeiro que a gente tem um conflito de gerações. Né? Então, diferente da sonda planar, que é uma sonda planar aplicada para todos os veículos, na verdade não é a mesma sonda, né? Porque para cada motor existe uma calibração dessa sonda por causa do fluxo de gás de escape, cilindrada, potência, né? Então, mas a concepção é a mesma. Então, hoje, em relação à sonda banda larga, a gente tem aí 3 gerações, se não me engano, até 4 gerações de tipos de sondas diferentes, com funcionamento semelhante, mas ainda assim com suas diferenças, com suas particularidades. Né? Sim. Então, tem sonda que às vezes é muito fácil de você... fácil não é uma palavra legal, mas é um pouco mais simples de, às vezes, você diagnosticar o defeito. Por exemplo, você pegar essa linha TSI aí, né? Todos esses carros aí, o módulo de injeção assume uma estratégia. Se eu tenho algum problema relacionado à sonda, ele exclui a informação dela, a injeção trabalha por malha aberta, né? Ele vai fazer a pulverização de combustível lá como se fosse emergência, e aí você vai pegar nos 6 fios da sonda lá, se não me engano, 7,2 volts. Você acha esse nível de tensão, significa que ele abortou a sonda por algum motivo. Né? Isso é uma estratégia que eu percebi, né? Foi uma estratégia que percebi. Né? Mas se você pegar a concepção de funcionamento, é muito semelhante para todas elas, né? Então, o que a gente precisa saber?
Como o sistema de injeção direta tem tendência a trabalhar mais pobre, né? Inclusive é o que explica o consumo de combustível, porque injeção direta você vê... Extremamente econômico. Eu tenho um carro com injeção direta que faz 15, 16 km por litro na estrada, na gasolina. Né? Então é o que explica. Então, pelo fato de ter tendências a misturas muito pobres, a sonda planar ela não tem capacidade de leitura dessa quantidade de oxigênio, né? Então, com essas misturas extremamente pobres. Então, por isso que houve a necessidade da mudança da sonda, né? Para conseguir aumentar a banda de leitura dela. Por isso que ela se chama banda larga. Né? Então, e aí a gente percebe que o range de leitura dela, inclusive, é maior na fase onde eu tenho o fator lambda próximo de 3 lá, né? Porque, por quem lembra, o fator lambda é o que determina se a mistura está rica ou está pobre, né? Só relembrando, se eu tenho valor de lambda menor que 1 significa que a mistura está rica, valores maiores que 1 significam que a mistura está pobre. Né? Então, se eu tenho lambda a partir de 1,5, cara, significa que a mistura está extremamente pobre. Né? E aí, devido à sua tecnologia, a variação de resposta dela não é por tensão. Você não vai medir volt lá, igual a gente media antes na sonda planar. Sim. Veja, existe a variação de tensão. Né? Então, existe no fio de sinal de resposta a variação de tensão. Né? Que pega alguma coisinha de tensão, né? Assim, um pré-teste é bem legal. Então, dependendo da sonda, por exemplo, no caso Ford, né? Se eu pego o nível de tensão lá no fio de resposta, se eu encontrar uma tensão circulando em torno de 2,5 volt, significa que a mistura está com tendência estequiométrica, que em comparação à nossa sonda convencional é os meus 450 mV. Né? Então, se eu pego esse nível de tensão aí de 2,5 volt, significa que essa tensão está próximo do ideal. E aí a gente vai ver essa variação, só que é uma variação muito rápida, é uma taxa de variação muito rápida. Então, aí para mistura rica a tensão sobe, para mistura pobre a tensão cai. Só que ainda assim a resposta é por corrente. Né? Então, o que realmente é válido para a central é a corrente que está acontecendo lá dentro da sonda. Sim, é a corrente. A variação de porque, corrente. Na verdade, né? Como é que funciona essa sonda? Internamente, ela tem uma sonda convencional. Ela tem uma sonda como se fosse planar, mas na verdade a célula de calibração da sonda chama célula de Nernst. Ela está lá, né? Então existe ela. Então, o módulo de injeção eletrônica vai trabalhar para manter o valor dela em 450 mV, o que seria para nós a mistura estequiométrica. Okay. Então, existe uma segunda célula junto com esse sensor de oxigênio que trabalha para sempre manter a célula de Nernst em 450 mV. E aí como que ele faz isso? Bombeando oxigênio para dentro da sonda. Então se a mistura está rica, ele bombeia oxigênio para dentro da sonda, se a mistura está pobre, ele tira oxigênio. Consequentemente, a sua corrente vai se alterando. Exatamente. E olha só, e aí qual que é o parâmetro de corrente para nós, né? Se eu tenho corrente zero, valor de corrente zero, a tensão estará em 450 mV. Se eu tenho tensão abaixo... se eu tenho corrente abaixo, significa que a minha mistura está rica. Porque e aí, não é menos 0,3. Abaixo, menos, então, olha só, significa que a corrente está invertendo o sentido. Então, se eu tenho uma corrente abaixo, significa que a mistura está rica. Se eu tenho uma corrente acima de zero, significa que a mistura está pobre. Só que essa variação, eu estou falando na casa dos microvolts, dos microampere. Microampere. Então, uma variação de corrente muito baixa. Então, é 0,00000 alguma coisa. Não, acho que é 0,013. Acho que não é tanto zero. Microampere. Mas então, depende. Depende 13 microampere. Então, mas depende da escala do multímetro que você está usando, né? Depende da precisão da escala do multímetro. Então, por exemplo, no curso lá, a gente usou um multímetro com uma precisão de até 200 microampere. Okay. É uma corrente muito baixa. Baixíssima. E aí, você vê, eu tive que desenvolver uma ferramenta
para conseguir medir essa corrente, porque, né, não sei se vocês lembram aí, mas para medir corrente, eu preciso abrir o circuito, né, e colocar o multímetro em série com o circuito para poder medir. Né? E aí como que eu vou fazer isso? Eu vou cortar o fio da sonda? Né? Eu vou tirar o terminal da sonda? Não dá. Né? Então eu desenvolvi uma ferramenta que eu coloco a ferramenta em série com a sonda, eu conecto ela em série com a sonda e eu tenho um pino lá que eu abro, né? Tem o pinout. Que tem acesso a todos os fios. Sim. De forma, eu vi lá que daí você tem um jumpzinho, aí você tira o jump e coloca o multímetro no lugar para poder testar. Mas no scanner também dá pra ver isso, né? Sim, sem sombra de dúvidas. Só que, por que eu tô falando isso? Porque para nós, o mecânico, a gente precisa de algo conclusivo. A gente sempre quer algo conclusivo, né? Então a gente sempre espera que tenha um valor, que tenha algo que eu consiga provar realmente e concluir, né? Mas por isso que a gente acaba usando o multímetro ou o osciloscópio para poder medir esses valores. Eu, pelo menos, eu sou assim, né? Se eu tiver diversas formas de testar a mesma coisa e concluir, tiver alguma coisa para concluir, para mim é ótimo, né? Entendi. Porque o diagnóstico é isso, né? A gente precisa parar de trocar peça e ser mais assertivo.